Dando sequência a esse momento de troca de experiência, conhecimento e informação, ouviremos a palestra com o tema rádio, a voz que conecta os Brasis. Convidamos a palestrante Marina Silva, jornalista, comunicóloga e gestora comercial do Sistema MPA de Comunicação de Divinópolis. Gostaria também de convidar o palestrante Antônio Alves, presidente do Mediacom Mato Grosso do Sul. Sólida... Sólida experiência nas áreas de negócios, comercial e marketing. Em sua trajetória, ocupou cargos executivos na Universidade Católica Dom Bosco, John Deere Scania. Atualmente é diretor de negócios da Rede Mato Grossense de Comunicação, afiliada à Globo em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Rede de Rádio Centro-América e FM Morena. Atua como conselheiro de empresas e é presidente do Mediacom Mato Grosso do Sul. Bom dia. Não é a ministra. É Alves, viu, Flaviana? Não é minha irmã, é Antônio Alves. Importante. Nós dois somos... É Marina Alves, dois somos Marina Alves e Antônio Alves. Antônio tá fácil. Tá, lá vai, uma hora a gente vai acertar os nomes. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos, né? Que legal, quanta gente bacana aqui. Muito feliz de falar com vocês. Antes de começar... Queria desejar a todos os colegas de trabalho, aos idealistas do rádio, os radialistas, um feliz dia do rádio. Queria pedir uma salva de palmas para os meus colegas de trabalho. Gente sabe a dor e a delícia que é fazer rádio todo dia, né? Em tempos tão diferentes, desafiadores, ainda é uma delícia fazer rádio. Aqui em Minas a gente fala que é uma cachaça, que a gente fica viciado e não dá conta de largar nunca mais. Então, parabéns, viu, todos os meus colegas. É uma profissão muito nobre, muito importante. A gente vai falar sobre isso aqui. Tonico, meu colega de sobrenome e de apresentação, eu queria que ele se apresentasse um pouco. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Rádio, a voz que conecta os Brasis. Aí meu colega aqui de Globo, o Bechara, o André. Cadê o André? Levanta. O André. Então, a gente estuda muito lá, a gente tem o privilégio de estudar os Brasis profundos. E para falar de Brasis, me apresentando, eu sou um brasiguaio, filho de um mineiro, José Alves Cabral, presidente Bernardes, nasceu aqui, foi tentar vencer a vida no Paraguai, encontrou o Kaique, a minha mãe, uma paranaense, e saiu esse brasiguaio. Tem uma irmã paulista, tem uma filha cuiabana, e nasceu agora o Bento, um campograndense. Então eu tive a possibilidade de lidar com vários sotaques, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Até um pouquinho do quem é o precursor desses influencers digitais. Quem é o precursor e verdadeiro e genuíno que tem uma curadoria, tem um CPF e é responsável? Quem? É o locutor de rádio. Ele é o cara que consegue se conectar no hiperlocal. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. E vamos sempre bater bola aqui. Alves, manda aí. O comunicador de rádio, ele faz o que a gente ouve falar muito hoje nas tendências do marketing por agora, que é o pensar global e agir local. Nunca, os meus amigos mídias estão aqui, né, e não me deixam mentir que a gente precisa, o nosso desafio é falar a língua local, mas programar, levar a mensagem da marca para todos os universos, né, onde ela está presente. A gente tem marcas de atuação regional, nacional, internacional. Como que eu vou entregar a mesma mensagem para todo mundo? Qual que é a cidade da sua mãe mesmo? Terra Roxa. Onde é a sua origem mineira? Mineira aqui, presidente Bernardes, meu pai, José Alves Cabral. Gente, eu sou mineira de Divinópolis, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Assim. Eu fico impressionada, porque como é grande, como é diferente esse universo e como que eu, como mídia, eu como marketing, eu como profissional de comunicação, vou falar a mesma linguagem para uma cidade que está no meu estado, mas que eu não conheço. Então, assim, é um desafio muito grande e a mídia digital tem proposto muito esse debate, essa discussão,
Mas a mídia local, a mídia de massa, né, ela tem, no comunicador de rádio, ela tem no radiodifusor, a pessoa que faz essa tradução para o local, né, e que é o grande trunfo da nossa comunicação, que é o regionalismo, que é o pensar global, falar da sua marca, que tem o branding dela ali vivo, né, repassado para cada comunidade local. No offline, o rádio é uma grande potência nisso. Bom, como vocês puderam ver aí, nós somos muitos Brasis. Hoje nós estamos bem representados aqui. Tem gente de todo lugar. Tem gente de Brasília, São Paulo. Tem gente de fora aí, né? Assim, tive a oportunidade de conversar com muita gente e entender um pouco de quão é diferente esse Brasil que a gente vive, um país de proporções continentais. Aí falei com o Tunico, assim, Tunico, vamos mostrar como que essa comunicação ela é feita de forma diferente em todos os lugares. Então, a gente trouxe aqui 3 áudios. Nós vamos deixar vocês ouvirem e depois a gente vai querer saber assim, se vocês detectaram de onde eles são. Vamos lá. Se deu aí, vamos lá. Eita. Matheus, vou te pedir para soltar o áudio para a gente, por favor. Tem 3 áudios aí. É de um único estado, tá? Voltou. Não tem mais um ali, mas não está aparecendo o ícone. Eu vou te pedir para você clicar no ícone, Matheus. Isso, boa. Ele vai aparecer aí. Vamos ver. Tranquilo. A tecnologia nos ajuda às vezes. Acontece, gente. A ideia é... A gente fez, só para contextualizar vocês, a gente fez um trabalho, né? A gente tem unido as associações para falar sobre essa importância do regionalismo, do rádio e tudo mais. E aí a gente pediu aos representantes de cada associação que enviassem, né, Tícia, os áudios dos radiodifusores de cada local. Gente, assim, é um exercício bom para reconhecer sotaque, sabe? A gente, às vezes, fica preso, né? Principalmente a gente está aqui no Sudeste, fica preso aqui no eixo. É impressionante o quanto é difícil identificar e o quanto é complicado a gente... Mas que tal, Vivente? Qual é a peculiaridade, qual é a particularidade. Tem palavras que eu não entendo, assim, absolutamente nada. E eu fico pensando, gente, como que eu, do meu local, vou falar através do rádio para aquela localidade, né? Então, a gente precisa... Marina, vamos tocar depois... Mas que tal, Vivente? A semana tá só começando. E eu, Luiz Lodi, estou aqui pronto para desejar muita energia positiva, alegria em dose dupla e aquela dose de motivação forte, tipo arroto de bagual, que só a gente consegue te dar. A vida, meu compadre, a vida é cheia de desafio, mas com o astral lá em cima sempre. Sintonizando na tua Centro-América FM, a tua semana vai ser de primeira qualidade. Então, Vivente, fica com a gente, porque a trilha sonora dos teus dias está garantida. E aqui vamos junto, tipo acoerado, fazendo desta uma semana pra lá de bagual, tchê. Vai pensando aí. Vai lá, Matheus. Vê se... Alô, fã! A semana está só começando e eu, Mariângela Prado, já estou aqui para te desejar muita energia positiva, alegria e aquela dose de motivação que só a gente consegue te dar. A vida é cheia de desafios, mas com o astral lá em cima e sintonizado na Centro-América FM, a sua semana vai ser ainda melhor. Então, fica com a gente, porque a trilha sonora dos seus dias está garantida aqui. Vamos juntos fazer dessa uma semana incrível. Tem mais um. Olá, pessoal!
A semana só está começando. Aqui é o Nico. E Lau, estamos aqui para te desejar muita energia positiva, alegria e aquela dose de motivação que só a gente consegue te dar. A vida é cheia de desafios, mas com o astral lá em cima e sintonizado na Centro-América FM, a sua semana vai ser ainda melhor. Então fica com a gente, porque a trilha sonora dos seus dias está garantida. Vamos junto fazer dessa uma semana incrível. Vamos lá. Agora, vocês vão contar pra gente. Vamos dar aquele ok. A internet aqui tá um pouco ruim. A gente fez um esquema aqui de votação. Se não funcionar, vou pedir para vocês falarem, mas se funcionar, vai ser um esquema meio tecnológico aqui, entendeu? Depende muito da rede. Mas vamos pensando aí, dando os seus palpites, conversando entre vocês. Eu já ouvi Brasília. Brasília? É? Já ouvi Paraná. Já ouvi Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Rio Grande do Sul. Tem o nome da rádio. Ó, acho que não vai funcionar. Vamos já falando. Vamos. Peraí. Falaram Brasília. Quem falou? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso lá. Rio Grande do Sul, Goiás. Paraná. É Mato Grosso, gente. É lá, no grupo da rádio que eu colaboro. O Nico e Lau é Baixada Cuiabana. O cuiabanês ali, o poconeano. Falou ali arrastado, o último que falou. O primeiro, o Lodge, é Sorriso. Coração do agronegócio, onde só tem gaúcho. Se eu tocar uma música que não seja gaúchesco, eu perco o cliente lá. Tá? O norte do Mato Grosso é todo colonizado pelo sul. No centro, ali na Baixada Cuiabana, Nico e Lau, o Ribeirinho, você for conversar com ele, é daquele jeito, para se conectar. E a Mariana Prado é da Rádio Easy da capital, que na capital, vamos dizer, já é a capital, tem paulista, paranaense, tem mineiro, tem influência de todos. Então, já é um sotaque mais tranquilo, linear. Então, a gente trouxe um pouquinho de um estado, qual a importância de você se adaptar àquela linguagem para conectar a sua marca ou o seu ouvinte. E um pouquinho mais a gente vai falar disso também. Bora lá? Ó, vou passar aqui, viu, Matheus? Não precisa... Vou seguir para o próximo aqui. Enfim. Agora, só vou fazer uma curiosidade. Falaram Mato Grosso do Sul, né? Nico e Lau, nós passamos no Mato Grosso do Sul, cara, teve um abaixo-assinado para tirar eles. Foi o ódio. Porque o sul-mato-grossense, eles não se dão bem com o mato-grossense. É óbvio, né? Houve uma independência, um racha, um comemora aniversário do Estado, o outro comemora a divisão. Então, esses personagens, eles não podem ser exportados para o outro Estado, que a gente perde audiência e perde venda. É isso. Esse questionamento é o que a gente queria deixar com esse exercício, que é como falar a língua de todo o Brasil. Estamos falando de um país com dimensões continentais. E aí, a gente está no estado que o meu passador ele está acelerado hoje, viu? Que é um país de dimensões enormes, como Minas Gerais, são mais de 800 municípios, diversas regiões, a AMIT está presente em 13 macro-regiões, a gente tem a oportunidade de visitar todas elas, e cada visita é uma surpresa diferente, porque é uma Minas Gerais diferente. E a gente lida com muitos profissionais que têm o desafio muito grande de falar a língua de todo o mineiro, que é o mineiro do Sul, é o mineiro do Centro-Oeste, é o mineiro da capital, é o mineiro do Norte, do Nordeste. São muitas Minas Gerais, né? Temos muitas Minas Gerais presentes aqui também, né? E a gente tem muita nuance, muitas coisas. Tem cidades que são aí a 100 quilômetros de distância uma da outra, mas tem palavras que uma não entende, um morador de uma cidade não entende. Em um lugar se fala uma coisa, outro lugar se fala outra. A gente tem inúmeros exemplos disso. Então, como que a gente, a nível Minas Gerais, né, falando de Minas, a gente tem essa barreira linguística também. E o mineiro, ele tem o seu
ele tem o seu linguajar, né? Assim, a gente tem que explicar um pouquinho do mineirês para vocês. Até trouxe uns exemplos para vocês darem uma olhada. Olha só. Minas Gerais, uma moça deu sinal no ônibus, foi descer e disse alto: tchau, gente, com Deus. E muitas pessoas, eu incluso, responderam: tchau, com Deus também. Aqui em Minas Gerais, a gente termina uma frase com Deus. Eu não sei se você é crente ou ateu, qual a sua religião, mas se fala com Deus aqui. Então, é natural que o locutor de rádio deseje que você vá com Deus, que você fique com Deus quando ele for embora. É uma coisa que é natural aqui, faz parte do nosso dialeto, entende? Eu acho muito bom esse aqui também. Rindo, lembrando da minha prima contando que uma amiga polonesa estava de intercâmbio em BH e um dia perguntou o que significava sens. Quando eu li, eu falei: sens, o que é sens? Qual é essa palavra? O que está acontecendo? Aí ela falou: não sei onde você ouviu isso. No ônibus as pessoas passam e falam sens. Fantástico. E o que é? Licença. Você deve ter ouvido alguém passando por você falando sens. Passa, entendeu? É um gesto educado. Então, se você estiver ouvindo o rádio e alguém estiver contando esse caso, ele vai falar sens, você não vai entender o que é. Mas a gente sabe exatamente que o mineiro está sendo educado e pedindo licença. Não são as peculiaridades do nosso mineirês que a gente tanto ama, né? Não tem como sair, né? Eu vou falar sens mesmo, não tem jeito. E agora, assim, a gente tem uma personalidade muito legal aqui em Minas, Tonico, que é o Paulo Araújo. Ele mora em Divinópolis, que é a minha cidade, e ele veio de Pernambuco. E aí, esses dias, até em uma palestra, eu mostrei uma menininha novinha falando sobre... Porque ela acha que a Alexa é rádio. Sabe, assim, as novas gerações não entendem a diferença dos aparelhos, né? Então, a Alexa, você chega lá e pergunta: eu quero ouvir a rádio X. E a Alexa, ela te responde. E o Paulo, ele mostra uma interação dele com a Alexa. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona a Alexa por aqui. Deixa eu ver se dá o Matheus. Cansado de usar a Alexa e ela não entender nada do que você tá falando? Alexa, cessar sem sons passa na Savas? Desculpa, não entendi. Alexa, rumo uns trem para nós comer? O trem é um meio de transporte, não um alimento. Quer que eu procure por lanchonetes que fiquem próximas a estações de trem? Sai fora dessa marmota dessa Alexa. Conheça agora a Lourdes, a inteligência artificial que entende o seu idioma, o mineirês. Lourdes, quantas horas? Já tá de tardinha, quase na hora de tomar um cafezinho. Ah, obrigado, Lourdes, mas eu acho que eu não vou tomar um cafezinho, não. Toma sou, acabei de passar, só um cafezinho com pão de queijo, cê tá tão magreli. Ô, Lourdes, acende todas as luzes aí, por favor. Uai, cê tá doido? Tá achando que eu sou sócia da CEMIG? A Lourdes ainda traz notícias diárias e atualizadas. Ou, cê viu quem casou? A Rita, filha do Geraldia. E ligando agora, os 100 primeiros que comprarem uma Lourdes ganharão inteiramente grátis um Geraldinho, o primo da Lourdes que conta a causa o dia inteirinho. Ô Geraldinho, me conta aquele dia que você foi lá em Araxá comprar um lote? Nó, esse dia foi doido demais. Tava eu e o Tony na caminhonete, quando nós passou o trevo de Carmo da Mata. Ligue agora e compre a sua Lourdes, a inteligência artificial que é o melhor que tá tendo. Muito bom, muito bom. Agora, quem que é a Lourdes fora da Alexa? A rádio. São os comunicadores. Quem é que fala: você tá bom? Vai com Deus, pro mineiro? Quem fala todas as regionalidades? Somos nós. A Lourdes não existe, não. Mas a gente existe, né? E a gente só fala porque a gente vive, né? A Lourdes física, ela existe, ela está presente e ela vive a mesma realidade que o ouvinte ouve. Isso, a nível regional, é uma coisa muito, muito valorosa. E é isso, né, Tonico? A grande mensagem nossa tá em uma palavra só. É o regionalismo e o poder do rádio com uma autoridade local e com uma comunicação local também. E eu queria trazer um conceito aqui para vocês. Vocês já viram falar do conceito cauda longa em negócios, né?
Só que, trazendo, Morgado, para o rádio ou para a televisão, ó que interessante. Cauda longa no digital, o influenciador digital que sobe, deixa no streaming lá, ele tem o pico de audiência dele, deu pico na cabeça. Cauda longa que vai vendendo os produtos ali. Aquele vai reverberando. Chegou um ano depois, se aquela mensagem é assistida fora de contexto, é o que a gente está vendo, é o caos. No rádio e na televisão, a gente tem a questão simultânea. Não tem a cauda longa. A cauda longa é o streaming, é uma história. Mas o factual, o locutor, o apresentador, é ali, é pico. Não tem como se transformar isso em fake news depois. Só se for maldade mesmo. Mas na internet, no digital, o influenciador, ele vai adquirindo views durante 1 ano, 2 anos. E talvez na maioria das vezes, aquele contexto que ele criou ali pode ser muito mal interpretado daqui a 1 ano. Então, essa questão do regionalismo, do sotaque, do falar ao mesmo tempo para milhões e milhares de pessoas, gera um sentimento coletivo. Isso eu estou falando para as marcas. É aquele momento que você tem que se apropriar daquele sentimento que o locutor está te emprestando. Tá? E lembrando, aquele locutor, apresentador, ele tem um CPF. Se em algum momento ele falar alguma coisa, ele pode ser processado. Diferente do inimigo são os outros, que foi dito aqui. A gente trouxe uma pesquisa, não tão fresquinha, mas vocês vão gostar. Vamos lá ver se o nosso sistema super tecnológico vai funcionar aqui para questões. Oi? Isso. Não está funcionando, né? Então, vamos no Vox Populi tradicional. Bora lá. Já que hoje estamos falando de mídias tradicionais, vamos no bom e velho questionário. O Tonico trouxe aqui uma pesquisa sobre sotaque. É uma pesquisa que nós fizemos lá na Globo. A gente faz isso todo ano, que a gente mapeia a questão de sotaque. Só para trazer um case. Recentemente, fui convidado Mato Grosso do Sul e Goiânia, os diretores de negócios, para ir na Globo falar com a Procter & Gamble como é a realidade, como eles deveriam fazer uma propaganda em Goiânia e em Campo Grande. Como a gente pesquisa os 4 cantos do Brasil, o rádio tem isso de uma forma muito bacana. Se o cara quiser customizar através do testemunhal, ele empresta o quê? Você tem que valorizar muito isso. Isso, o dígito, dificilmente vai atropelar a gente. É a questão regional. E nessa pesquisa, nós identificamos o seguinte: qual é o sotaque, vou soltar para vocês, que é mais adorado no Brasil? Mineiro? Vou perguntar em Minas isso, é sacanagem também, né? Escutar outra coisa aqui é complicado. E outra coisa, tem uma pergunta também muito importante, que a gente até colocou aqui também, que é se o brasileiro ele tem a tendência de se orgulhar de ter esse sotaque ou se envergonhar de ter esse sotaque. O que vocês acham? Ele tem vergonha ou orgulho? Muito bem. Já respondendo vocês, esmagadoramente, a gente vai mostrar aqui, é o mineiro, o brasileiro, exatamente. adora, é o primeiro, está no topo da lista. Volta, o sotaque. Ali. Fui eu. Primeiro, a pergunta lá que a gente ia fazer a brincadeira e não rolou. Ele gosta da identidade, ele tem orgulho do sotaque dele. Então, isso é muito bacana para a gente emprestar isso para as marcas. E remete também à ligação com o lugar de onde eu vim, né? Olha só, as tradições locais, o som característico do meu lugar, aquela sensação de estar em casa, né? Essa sensação de estar em casa, e aí quem é a galera do marketing sabe que os sentidos são muito importantes na construção, né, entre a conexão entre marcas e seus clientes. O áudio ele é muito importante, né? Então você ouvir aquele som característico de que você está em casa, você ter relações com sentimentos que vão te remeter ao seu lugar de conforto, ao seu lugar de raiz, né? Eles são muito importantes para criar essas conexões. Então, olha só como na minha concepção, eu achava que as pessoas não tinham tanto orgulho, assim. Eu achei muito. E Marina, complementando, eu estava falando isso com o Calil ontem. A neurociência comprova também o seguinte: o cérebro nosso foi construído para não gastar energia. Sabe aquela viagem que você faz para fora ou para qualquer lugar que chega no 7º dia, você já deu saudade de casa? Já dá uma saudade de casa, eu quero o cheiro da minha cama, eu quero, sei lá, o meu sofá. Porque o cérebro falou assim: cara, cansei. Eu quero voltar porque é familiar. Eu não preciso gastar energia para ficar aprendendo coisa nova.
Isso tem a ver, é comprovado cientificamente. Por isso que eu gosto de ouvir o meu sotaque, que eu não tenho que ficar aprendendo o sotaque dos outros. Eu gosto de falar minha língua nativa, eu falo ser humano. Então tem muito a ver isso. Às vezes, grandes agências fazem uma campanha linear e soca para o Brasil inteiro, ou manda para Minas, manda para Mato Grosso do Sul. Isso não dá certo. Já é comprovado. Assim, não podia ser diferente, né? Vou puxar a sardinha mesmo, né? Uai. Os sotaques preferidos tem toda uma... Sempre que se fala de mídia geral, né? De produções culturais, o sotaque é sempre muito, muito importante, muito frisado, porque as pessoas que têm esses sotaques, né? Os mineiros, os baianos, os cariocas, eles se identificam com a forma de falar, né? E quando a gente está falando sobre comunicação, e aí a gente está abordando muito esse ponto comercial, mas é importante falar também de comunicação, né, e prestação de serviço, utilidade pública, entretenimento, que são coisas que a rádio, a TV nos proporcionam. Essa sensação de proximidade é muito importante. E às vezes, a gente acaba se esquecendo dela e vendo os números de... Eu sou acostumada a sempre trazer números de rádio, né? Mas quando a gente coloca essa proximidade, esse sentimento que estão envolvidos nessa relação, a comunicação é muito importante para isso. A forma com que essa comunicação é feita é muito importante. Por mais que a gente seja profissional, que a gente saiba da técnica e tudo mais, o coração está naquela parte onde a gente se identifica, né? Onde a gente acha identificação. Isso aqui é muito importante. Isso constrói um vínculo com o ouvinte. Quem é radiodifusor aí sabe, né? A gente é melhor amigo dos nossos ouvintes. A gente entra na casa dessas pessoas todos os dias. A gente é uma figura de credibilidade, de respeito, de proximidade, de amizade. Então, esses são valores que são construídos todos os dias e que eles são gigantes para a gente e fazem o rádio ser cada vez mais forte, cada vez mais relevante. Bom, vamos aos dados, né? Essa aqui é uma pesquisa de 2023, não sei se todos tiveram acesso, esse material vai estar disponível depois para vocês, tá? 64% dos ouvintes de rádio acreditam nas notícias veiculadas no meio. 32% tem como conteúdo preferido do rádio as notícias locais. E eu vou trazer um contraponto. Essa pesquisa foi feita nas capitais. Isso. Eu tenho um dado que foi feito, nós fizemos uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, o governo fez, no interior, tudinho, e mostrou um ponto diferente. O ponto da confiança do rádio deu 67. Legal. O que chamou a atenção para a gente foi isso aqui. Onde você se informa? 70% falou redes sociais. Onde você se informa? Redes sociais. Qual o meio que você confia? 5% confia nas redes sociais. Ó que louco. Pô, deu assim, não. Eu me informo lá, não. Você confia? Não, não confio. O ser humano é estranho, né? Aí a hora que pergunta no rádio, o rádio 67, televisão ficou na mesma faixa ali, confio. Mas o cara recebe, isso é importante para a gente, ele recebe e consome a informação pelas redes sociais, pelo WhatsApp, só que ele não confia. Isso está virando jogo. A gente não vai entrar em política aqui, mas a gente está vendo os dados. Depois que entrou campanha eleitoral, a última aí, em rádio, tem muito candidato virando jogo, não apostando só nas redes sociais, que ali é terra de ninguém. Bom, e muito do que o Tunico falou corrobora com isso que a gente está falando. A rádio, a TV, os meios tradicionais, eles são usados para conferir essas notícias. Então, a credibilidade é um valor muito grande nosso. E a gente é fonte local. Enquanto o rádio, a TV, ela tem esse papel mais abrangente, mais nacional, mas a rádio ela tem essa peculiaridade de estar dentro da comunidade. E a gente precisa lembrar, gente, que o Brasil, nós somos muitos Brasis, e existem muitos Brasis que não têm cobertura. Existem os desertos de notícia. Então, muitos lugares com nenhuma ou pouca cobertura. E em muitos lugares onde existe essa pouca cobertura, quem está lá é o rádio. Então, na nossa realidade, a gente tem as redes sociais para conferir as notícias, para ver as notícias e não confiar nelas. Mas muita gente tem apenas o rádio. Não se esqueçam, o Brasil é muito grande. A nossa realidade é muito diferente de muitas outras pessoas, muitos brasileiros, né? Bom,
A gente é fonte de notícia local, a gente dá protagonismo ao cidadão e a gente dá protagonismo ao nosso ouvinte que participa, que está com a gente, que está mandando áudio, que conta da vida dele, né? Quem é locutor aí provavelmente sabe da vida do seu ouvinte, porque ele vai te contar sem você ter perguntado. Ele vai te dar notícia, ele vai falar que ele não está no dia bom. Dar protagonismo a isso é uma forma que o rádio encontrou de fortalecer esses laços. E a gente só confia em quem a gente se conecta. Mais uma importância do regionalismo. Como se conectar com as pessoas, dar a elas liberdade para que elas falem a nossa língua, né? Bom, aqui mais alguns dados. Essa pesquisa, né, Tonico, foi feita ano passado, gente. Essa pesquisa costuma sair nessa época, assim, que é comemorado o Dia do Rádio. E provavelmente devemos ter dados atualizados dentro em breve, mas olha só como os números são importantes, né? A cada 10 brasileiros, 9 consomem conteúdo em áudio. 80% da população das capitais, das principais capitais, ouve rádio, e a hora é quase 4 horas por dia. Tá? 57% tem ouvido mais rádio ou na mesma quantidade. Está ouvindo mais, não está caindo. 53% presta atenção em anúncios de rádio veiculado. Isso aqui é um dado legal, depois a gente desdobrou ele nessa pesquisa, que, diferente do nosso concorrente, as pessoas confiam no que está sendo no nosso intervalo comercial. Isso é bacana, a gente tem que valorizar isso. Elas confiam. Até porque nós somos regulados, se a gente colocar qualquer bobagem lá, a gente é responsabilizado. Mas isso é bacana. Isso eleva o nível nosso. Falamos muito de credibilidade de notícias, mas essa credibilidade ela se estende para o comercial. Em uma realidade local, é muito comum a gente ver pessoas falando assim, eu tinha visto na rede social, mas agora que eu escutei na rádio, é uma empresa mesmo, posso comprar. Isso é real, gente. Tem pessoas que ligam na rádio para saber se tem sede física, porque viu só no Instagram. É impressionante. A rádio ela é balizadora também no sentido comercial. Complementando, eu não sei se vocês têm aqui, os radiodifusores, as agências, essa demanda. Lá no Centro-Oeste, a gente está com uma demanda muito alta por vagas de emprego. As empresas não conseguem contratar. O índice é 3% de desemprego em Cuiabá, Mato Grosso. Então, a gente tem anunciantes comprando espaço para anunciar vagas de emprego. Ok, Tonico, tudo bem. Só que, no meio disso, nós instruímos todas as OPECs ter um rigor nesses anúncios, porque está vindo um monte de picareta junto, para coletar currículo e dar golpe. Então, a gente teve que instruir, calma lá, porque agora, todo dia, tem 3, 4. Espera aí, vamos administrar isso aqui, tem que fazer uma checagem, passa para o jurídico. E aí, o que nós colocamos lá? Serve para vocês. O cara não pode anunciar só a vaga dele mais. Eu tenho uma vaga para isso, é o nome da empresa. Ele conta uma historinha de quem ele é no spot, para depois ele entregar a vaga de emprego. A gente está construindo dessa forma. Porque antes vinha o nome lá, sei lá, XP, contrata 1000 caminhoneiros, sei lá, não. Soltava no rádio, arrumava um monte, o cara cobrava R$100 para cadastrar o currículo, dava o golpe na praça. Não, hoje ele tem que falar de quem é a empresa dele, faz um institucionalzinho e depois ele entrega que ele venha trabalhar nessa linda empresa, blá, 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 blá. Então, esse é um cuidado também, porque o rádio passa a segurança. Você está anunciando lá, eu vou lá, meu. E se deu problema, eles vão bater lá na rádio. Eu tomei um golpe, a culpa foi sua. Faz uma vaga de emprego e a galera toma golpe, onde que eles vão bater? Vai bater na rádio. Todo Tem endereço fixo. Retomando aquele assunto da contextualização que eu dei para vocês, a gente juntou os principais dados para vocês verem que o consumo de rádio, essa percepção de aumento de consumo, de crescimento do meio, ela não é uma percepção que a gente está vendo em um local só, ou só a nível Brasil. A gente foi fazendo a estratificação desses dados. Olha quanto dado bom a gente conseguiu. Olha como... Isso aqui foi uma pesquisa de cada associação, né, Tonico? E, poxa, só notícia boa. Eu costumo falar sobre Minas, né, que é a realidade que eu escuto, mas quando a gente foi trocar a figurinha, como é bom assim, a gente ver que é uma tendência constante. Então, mesmo regionalizado, existe ali um movimento crescente e geral do rádio de consumo, de confiabilidade, de audiência, né? São dados muito bons. 3 em cada 4 mineiros ouve rádio no interior de Minas. 66% dos sul-mato-grossenses ouviu rádio nos últimos 90 dias. É uma
um dado de audiência de frequência, né? De e o que é legal, atualização. a hora que você apresenta isso para um anunciante que tá, ou uma agência, principalmente respeito ao Rio São Paulo, tá? Mas principalmente na Faria Lima, que o cara não escuta rádio, ele acha que o cliente dele também não escuta rádio. Esse é o desafio que a gente tem. Você tem que vender espaço publicitário para o seu cliente do seu cliente, não e defender. A hora que você mostra aquilo, fala, não acredito que o mineiro fica esse tempo todo ouvindo rádio, não tem o que fazer. O sul-mato-grossense lá também, esse tempo todo, sei quantas horas por dia. Tem que entender que o Brasil é um país que está envelhecendo. E conforme a idade, cada vez mais, eles vão voltando para os veículos essenciais, que é rádio e televisão. Então, o nosso trabalho como radiodifusor é o tempo todo se munir de informação e defender, com dados e fatos. E auxiliar a munir o mercado também, porque o problema do rádio sempre foi a falta de mensuração de resultados. Então, a gente tem trabalhado muito para unir as métricas, para mostrar que está tudo indo em uma convergência. Existe uma linha ali de evolução do rádio e que está tudo acompanhando. Por mais que a gente tenha cada singularidade ali de um Brasil diferente, no movimento geral está tudo acontecendo. Ó. Todos os números são positivos, e todos são mesmo. A gente separou os melhores aqui, mas os outros números, a gente tem essas pesquisas, né, Tonico? São todos números muito bons, e todos números parecidos ali. Tem as diferenças, mas que são geográficas, né, de costumes, de culturas, mas todos os dados sempre muito positivos. Isso deixa a gente muito otimista para os próximos anos. Aqui um lembrete, né, da nossa pesquisa. Eu gosto sempre de trazer esses números, foram muito importantes para nós e continuam sendo. Essa pesquisa foi feita na ocasião dos 100 anos do rádio, e para a gente foi uma grata surpresa, porque a gente teve esses números super expressivos, que foram esse percentual aí de 57% que houve há mais de 20 anos. E aí, dentro desse percentual do quantos anos você ouve, a gente percebeu uma curva muito grande de adolescentes, assim, 15, 16, 17 anos, que tinham começado a ouvir rádio em Minas. E aí a gente chega num número geral de 3 a cada 4 pessoas do interior serem ouvintes de rádio. A gente, que é radiodifusor, gente, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso, mas a gente não tem métrica. A gente não tem esses números tão atualizados. Então, quando a gente faz uma pesquisa dessa e a gente chega nesse resultado, e quando a gente troca as figurinhas e vê que isso é uma tendência geral, isso era o que faltava, assim, para a gente ter a certeza de que o trabalho que a gente faz é cada vez mais relevante, mais atual, mais próximo das pessoas que a gente quer atingir. Só complementando, a gente tem a oportunidade de visualizar vários media kits de vários estados brasileiros, onde tem o gráfico ali de idade. E o que é a felicidade? Através de dados, acho que eu não vou furar o Morgado, que ele vai trazer isso em algum momento, a quantidade de crianças ouvindo rádio. É uma nova geração, que tinha um vácuo, tem um vácuo ali, mas ali a partir dos 4 anos, 12 anos, voltou a aparecer popular nos gráficos de idade. Isso é bacana, e ali está, nos 3 últimos anos, tal, mas isso é uma nova geração que vem. Exatamente. Então, todos os números muito bons e que dão gás para a gente fazer os próximos anos, né, gente? Assim, é tudo muito otimista para a gente está muito confiante. Só complementando, olha só, a gente falou das pessoas que se lembram, né, no Inside Áudio, o percentual era de 53%. Aqui na nossa pesquisa de Minas, 52% dos ouvintes do interior de Minas se afirmam ter comprado ou pesquisado um produto em função de um anúncio que ouviu no rádio. Está vendo como os percentuais são semelhantes? A tendência é que todos eles estejam ali em uma proximidade e que, né, o que diferencia mesmo são as particularidades de cada lugar. Mas, olha só, o rádio converte também. O rádio não é só lembrança. 87% se lembra das propagandas, isso é muito bom. Mas 52% é conversão em vendas. Então, o rádio vende também. Vão caindo por terra. A gente ouve muito, assim, eu estou no dia a dia de atendimento também, a cliente. Eu ouço todos os dias a gente falar que não vende, que não resolve, que não dá resultado. A gente sabe que dá resultado, sim. Existem inúmeros outros fatores que fazem o resultado ser bom ou não. Eu acho que o rádio ele entrega. É importante, quem trabalha com isso, dá um print aqui. 87% lembra da propaganda no rádio.
Isso aqui é poderoso. A hora que você for negociar com mídia, isso aqui é poderoso. A gente está espalhando bem. Ultimamente eu tenho falado só dessa pesquisa, viu, Tonico? Eu estou bem... Acho que eu já decorei tudo de cabeça, de tanto que eu falo. Mas, enfim, a ideia, gente, é mostrar um pouco do que, nesses 102 anos do rádio, nesse dia tão importante para nós, que trabalhamos, somos radialistas, o rádio ele tem um papel muito importante, para além dos números. O rádio ele tem emoção, ele tem pulsação, ele tem presença, sabe? A gente, às vezes, sente muita falta de presença. E o rádio ele completa o dia a dia das pessoas com isso. Ele presta serviço, ele comunica, ele entretém, ele diverte, ele faz uma companhia que muita gente hoje não tem. Então, é uma função social muito grande. E é uma função que a leva a um lugar de relevância enorme, uma potência local que, unida, né, em diferentes universos, ela acaba se tornando uma grande potência. Então, a gente precisa sempre estar reforçando esse papel de relevância, de importância, de presença no dia a dia das pessoas. Esse é o recado principal que a gente quer passar. Né? E, Marina, antes da gente ir, eu vou pegar uma fala que eu aprendi com o André Dias, que eu trago da TV para o rádio. Quando teve a digitalização, eu lembro que o André chegou e falou assim, nós temos que organizar aqui, vai entregar as antenas, vai digitalizar a TV e vai sumir o sinal analógico. O André falou assim, primeira coisa, vocês têm que ir lá no CRAS, das prefeituras, lá falar com as psicólogas. Falei, André, que doidura é essa? Não, porque a hora que começar a desligar, vai chover de gente lá reclamando. Falei, não estamos com essa moral toda. Pô. Não pensei, né? Cara, a questão da companhia. A hora que começou a desligar o sinal analógico, imagina isso no rádio, que a penetração é imensa. A hora que começou a desligar, um monte de gente batendo na emissora e batendo nos CRAS das prefeituras de apoio psicológico. E o mais legal, teve uma aldeia indígena que foi fazer um piquete na frente da prefeitura de São Gabriel do Oeste. Isso eu lembro que deu um rolo. Então, para a gente ter noção da nossa influência, e todo dia a gente tem que reafirmar isso. Exatamente. Tá? A gente precisa falar, né, entre nós que somos profissionais do meio, a gente precisa reafirmar isso para as nossas equipes, para os nossos times, para quem está na frente do microfone, para quem está no escritório, para quem faz rádio, para quem escuta rádio e para quem acredita no rádio e anuncia nele. Às vezes, essa mensagem fica um pouco perdida ou fica um pouco de lado, né? Porque talvez o digital brilhe um pouco mais aos olhos, talvez a TV, com todo esse movimento digital, pareça muito além, mas é importante entender que cada uma tem a sua função, todos os meios são importantíssimos, o digital é importantíssimo para nós. Tudo se complementa. Mas o rádio, às vezes, ele pede um pouco esse protagonismo por ele não estar presente na vida, às vezes, de quem programa, ou não estar presente com a mesma forma, com a mesma frequência e com a mesma importância na vida dessas pessoas. Mas a gente faz comunicação para o outro, não faz para a gente. Então, é importante lembrar desse papel do rádio, voltar a dar protagonismo para ele e todos nós entendermos a função social do rádio e o quanto isso impacta artisticamente, comercialmente e, principalmente, impacta na vida de quem é o nosso público. Tá? Esse é o nosso recado final, né, Tonico? Antes de terminar, a gente vai passar um vídeo falando um pouco sobre essa função social do rádio e depois eu vou convidar o Paulo aqui, que está para falar de um case muito importante que aconteceu esse ano. Né, ele fez a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. E vocês vão ver que assim, os números, a gente fala, né, Tonico, são muito frios. Os números, por si só, comunicam o que a gente precisa, mas eles não dão essa dimensão emocional do que é o rádio na vida das pessoas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso. Em seguida, vou pedir o Paulo para complementar aqui com a experiência dele. Eu quero agradecer a vocês, porque no pior dia da minha vida vocês estavam comigo. Foi ontem. Eu me chamo Paulo, eu perdi a minha filha de 10 anos, eu perdi a minha avó de 95 anos no mesmo dia. Eu só ri ontem, só senti um pouquinho de conforto ontem quando eu estava escutando vocês. Então eu liguei para agradecer vocês e pedir para vocês continuar sendo essa força que vocês são, porque vocês são força para muita gente. Eu perdi minha casa
também na enchente, perdi meu carro, eu perdi a minha vida. Cara, não querendo ser invasivo na tua questão, que ela é extremamente pessoal, óbvio, mas o que aconteceu, cara? Como é que tu perdeu no mesmo dia a tua avó e a tua filha de 10 anos, cara? A minha avó, ela já tinha uma certa idade, vários problemas de saúde, e a minha filha, ela tinha câncer. Ela tinha câncer, ela lutou por alguns anos contra esse câncer. Paulo, que Deus te ampare e te abrace, cara, e a vida vai ter que seguir. Obrigado por ter ligado, cara. O que fica é que ele veio nos agradecer, né, por estar na vida dele todos os dias. E a gente agradece ele por nos mostrar, cara, que a gente tem que parar de reclamar, velho, e tentar fazer dessa vida e desse mundo um lugar melhor, velho. Porque eu não consigo imaginar a dor que esse cara possa estar sentindo. Mas ele tá firme e ele tá nos agradecendo por ontem ele ter conseguido dar um sorriso, né? E a gente tava aqui dando risada pra caramba até agora e... Feliz Dia do Rádio, comunicadores. Parabéns. É esse o impacto que vocês têm na vida das pessoas, viu? Agora eu queria chamar o Paulo para complementar. Vamos pedir para ele contar um pouquinho sobre a história dele para a gente. Como a Marina adiantou, né, vamos ouvir agora o testemunho do Paulo Rocha, jornalista com 17 anos de experiência em radiojornalismo, atua desde 2011 na Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, em Porto Alegre. Também tem passagem pelo Grupo Bandeirantes. No currículo soma experiência e atuação como produtor, editor e repórter, com foco nas editorias Geral, Política, Segurança e Economia. Já exerceu a função de chefe de reportagem na Rádio Gaúcha, desempenhando o cargo de liderança e gestão. Atualmente atua como repórter especial e apresentador. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Amirt, pelo convite, por essa experiência, essa oportunidade de falar sobre rádio. Um veículo do qual eu sou extremamente apaixonado, gosto muito, eu sou um otimista, eu sou entusiasta. Eu acho que o rádio, cada vez mais, e a partir das palestras que foram apresentadas aqui, ela é um estado de espírito, ela transcende a mídia, a gente fala já de internet, então, e a gente tem aplicado muito isso lá na Rádio Gaúcha. Primeiramente, queria dizer assim, que é muito bom estar aqui, que bom que eu sou o quarto sotaque mais amado do Brasil, então vocês vão ver um gaúcho falando, né? E a gente também usa a expressão que rádio é cachaça lá no Rio Grande do Sul, né? Você sai na frente, porque a cachaça mineira é muito melhor que a cachaça gaúcha. Mas eu venho para falar sobre o case específico da nossa cobertura das enchentes. Eu vou contextualizar um pouco do que é a Rádio Gaúcha, para quem não conhece, um pouco do meu perfil rapidinho, e um pouco de como foi a minha vivência durante os dias que eu percorri o interior do estado e também na região metropolitana de Porto Alegre. O meu enfoque aqui é basicamente a força do jornalismo no rádio, né? Eu gosto muito de rádio de entretenimento, obviamente consumo bastante, mas eu vejo a questão do jornalismo como preponderante nesse contexto em que eu vou apresentar agora, que é o que fez a Gaúcha explodir todo o Brasil e muitas pessoas, e foi uma emissora citada várias vezes. A propósito disso, eu fui procurado várias vezes pela Itatiaia ao longo da cobertura da enchente, fiz vários boletins com live, inclusive, fiz vários boletins aqui para Minas, então foi uma satisfação também falar com o público mineiro, que eu estou vindo aqui pela primeira vez. Bom, então estou há 13 anos no Grupo RBS, 17 já de jornalismo, passei pela Band também, e tem digamos assim, um espectro de visão sobre o negócio e a questão da rádio como um todo, assim, desde o cara que começou só como editor de notícias até passando pela gestão, e com saudade da reportagem eu fiz um movimento para acender aí uma questão de reportagem especial e apresentação de alguns programas. A Rádio Gaúcha é uma rádio bastante antiga, né, vésperas de completar 100 anos, está com 97 anos. Nós temos hoje uma redação instalada em Porto Alegre, junto também à redação dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho. Nós temos um ambiente de redação integrado que faz com que as coisas se troquem muito em termos de apuração, da utilização de equipes. Os repórteres de Zero Hora, né, o popular Canetinha, também fala na Rádio Gaúcha, e o cara da Rádio Gaúcha aprendeu a se desenvolver também na ferramenta de texto. Nós somos transmídia, né? Não uso mais nem a expressão multimídia. Eu vou palestrar nas universidades, eu digo, cara, isso é coisa dos anos 90, assim, da época o cara usava disquete, entendeu? Multimídia. É uma outra coisa, já que tu sai já do útero para os estudantes de jornalismo, pensando nessa lógica, né, de pensar a internet, pensar na entrega 360. Nós temos que estar onde o nosso público está, em rádio.
né? Então isso é a rede social, é o texto, enfim, nós temos que ter o recall da nossa marca e a Gaúcha é isso, é uma grande entidade que transcende o FM. A propósito do FM, a Rádio Gaúcha, além de Porto Alegre, também tem redações próprias em outras cidades gaúchas, fazendo com que a gente tenha uma grande penetração no estado, e sem falar a Rede Gaúcha Sat também, que inclui aí outras rádios, dezenas de rádios, não sei o número atualizado, inclusive, que transmite algumas coisas da Gaúcha, né? Entre elas, principalmente a cobertura esportiva e alguns noticiários, enfim, alguns programas específicos. Então, realmente, a Rádio Gaúcha é o Rio Grande do Sul inteiro, assim, né? A Rádio Gaúcha também está no digital já há um bom tempo. Nós temos um aplicativo, esse é o print do nosso aplicativo, que leva também para o conteúdo produzido pelo portal GZH, mas que tem ali embaixo o botãozinho para ouvir a Rádio Gaúcha de forma gratuita. Não precisa ser assinante de GZH, fazendo com que a gente chegue ainda mais longe. Nós temos ouvintes da Rádio Gaúcha que ouvem a Gaúcha não estando no Rio Grande do Sul, como vocês sabem muito bem e vivem isso. É muito curioso estar na Rádio Gaúcha e o cara que está lá na Dinamarca, sei lá onde, na Austrália, ouvindo o boletim de trânsito de Porto Alegre. E ele gosta disso, porque ele quer ouvir o sotaque, como destacou muito bem a Marina, né? É muito legal o cara querer ouvir a sua forma de falar, mesmo estando num lugar muito distante em que parte das informações não faça sequer sentido para ela. Deixa eu ver, acho que eu pulei aqui. Sim, também estamos no YouTube, né? Bom, cobertura de enchente. Alguns dados aqui para iniciar a apresentação. Nós ficamos numa cobertura 24 horas por dia, em estado permanente de breaking news, desde... As enchentes começaram no final de abril, tá? Eu fui para o interior do estado no dia 30 de abril, para o Vale do Rio Pardo, que eram duas regiões que estavam começando a pegar a situação da enchente, o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari. Por uma questão de qual foi o repórter que chegou primeiro, um outro foi para o Vale do Taquari e eu fui para o Vale do Rio Pardo sem saber se eu ia chegar lá, porque as estradas já estavam arrebentando. Na região metropolitana, a enchente chegou ali pelo dia 2, 3 de maio, então chegou depois. E nesse estado permanente de breaking news, derrubou-se toda a grade, não havia mais vinhetas, abertura, início dos programas, tudo passou a ser uma coisa só, um estado frenético, 24 horas por dia, em live também. E a publicação das matérias relacionadas à enchente, envolvendo, claro, cobertura também da Rádio Gaúcha, dos profissionais do meu veículo lá, né? 2.255 matérias, um crescimento de mais de 500% em termos de audiência no YouTube. Acelerou um processo que já estava em vias de acontecer na Rádio Gaúcha, a questão do YouTube e das lives, né? Da rádio ser a rádio tem que estar onde está o nosso público, e as lives nos ajudaram bastante nessa reverberação nacional, inclusive. Vamos ver aqui. Bom, algumas imagens do meu trabalho. Bom, no dia 30 de abril eu fui com a missão de chegar a Candelária, e nessa ponte que está arrebentada ali era uma das entradas da cidade e a cabeceira já havia ruído. Então, como é que eu faço para chegar a Candelária? É um município que está mais ou menos umas 2 horas de distância de Porto Alegre, onde passa o Rio Pardo. Estendemos a nossa jornada em mais 2 horas, passando por outros municípios como Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Novo Cabrais e Candelária. No que nós passamos entre Novo Cabrais e Candelária, a cabeceira da ponte ruiu. Então, por pouco, a gente também não ficou sem conseguir entrar por ali. Ok, não temos saída à esquerda nem à direita, tem para cima, para o norte. Era uma rodovia que tem uma encosta do lado, então não era recomendado tentar passar por lá, porque estava tudo caindo, a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia. Então, a verdade é que eu fiquei 6 dias preso em Candelária, sem hotel, porque havia, por coincidência, uma exposição local, uma feira da cidade sendo organizada, e os 3 ou 4 hotéis da cidade estão todos ocupados e os expositores ficaram presos na cidade também. Então eu tive que ficar com a minha equipe, com o Léo, que é o nosso motorista, e a Camila, nossa fotógrafa, hospedados na casa de uma família que nos acolheu nesses 6 dias e nos ajudou bastante nisso. E nós tivemos que esperar liberar uma das rodovias, assim, alguma obra emergencial para podermos sair lá de Candelária. É um município que tem a sua economia pautada pelo fumo, pelo arroz, um pouco de soja, e os estragos foram principalmente na área rural, assim, né? O interior gaúcho foi severamente danificado pelas enchentes. No interior, os problemas foram bem na área rural mesmo, e famílias que eu acho que até em termos de narrativa jornalística são histórias mais dramáticas, porque são pessoas que estavam muito isoladas. Os helicópteros da base aérea de Santa Maria não conseguiam chegar lá porque não parava de chover, os barcos não podiam chegar pela força da correnteza dos rios, ou pelo fato de que o rio subiu tanto que tu não sabia onde é que tinha cerca, e tu não pode passar com um barco de motor modesto, sob pena de daqui a pouco trancar uma hélice e naufragar o barco. Então as pessoas ficaram realmente ilhadas durante 3, 4, 5 dias
nessas propriedades rurais lá no município de Candelária. Histórias de pessoas que ficaram boiando no colchão, um grupo de 20 pessoas que ficou num galpão preso, com ratos, crianças no escuro, sem água, sem luz, até o rio baixar e chegar uma tropa lá de jipeiros ou alguém com um barco um pouco melhor para conseguir resgatar essas pessoas. Essa foi a situação lá de Candelária. Bom, está ali o tempo. A situação é o seguinte: nós tivemos no Rio Grande do Sul 340 municípios que decretaram situação de emergência, 70 e poucos que decretaram estado de calamidade, né? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, então mais de 2/3 do Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes. Então todo gaúcho tem uma história para contar sobre a enchente, e ainda estamos vivendo um processo de reviver e de tentar retomar alguma coisa, ser um estado anímico. Felizmente agora nós celebramos no Rio Grande do Sul o mês Farroupilha, aquela coisa, toda aquela guerra que a gente perdeu, mas enfim, a gente celebra, que é a Revolução Farroupilha. E aos poucos a gente teve a Expo Inter agora, que é uma feira também do agronegócio muito legal, que vai dando um gás, assim, e vai dando uma coisa que, claro, a gente não manteve os índices de audiência, eu vou falar dos números na sequência, no pico da enchente, porém, é curioso que as pessoas, a gente manteve assim um engajamento de parte dela, que os gaúchos querem viver uma outra coisa, querem se voltar a se reconectar com os outros gaúchos. A gente está num clima legal, assim, está num clima bom, que a rádio ajuda bastante. Esse vídeo aqui é o seguinte, ainda a propósito de Candelária, né? Dentro da minha experiência transmídia, enfim, tudo mais, eu registrei dia 30 de abril, tá? Eu tinha chegado na cidade fazia 2 horas, perto das 6 da tarde, depois de quase 9 horas de viagem. Eu estava às margens do Rio Pardo e flagrei uma mulher sendo arrastada pelo rio. 30 de abril, já dando a ideia do que poderia estar vindo a acontecer no restante do Rio Grande do Sul. E essa imagem circulou no Brasil, então eu queria compartilhar, caso quem não tenha visto, mas enfim, foi um trabalho de um repórter de rádio, né? Se puder dar um play, acho que é mais fácil. Eu fiz, né? Kekel, vem pra cá, Kekel. Se agarra! Ai, não vai conseguir, eu não vai conseguir. Ai, meu Deus. Se agarra, cara, se agarra nas árvores. Não vai. Se agarra em alguma árvore. Logo ali tem uma árvore. Mais pra baixo tem uma árvore. Não vai. Tem uma árvore aí tem uma árvore. Felizmente ela se salvou. É a Viviane, o nome dela, 46 anos. Esse episódio foi registrado ali por volta de 6h30 da tarde. Teve grande repercussão, eu trouxe um breve clipping aqui, G1, Jornal Nacional, Terra, UOL, enfim, todo mundo depois repercutiu a história. A Viviane, o filho dela de 18 anos apareceu na ponte ali do Rio Pardo horas depois, sozinho, chovia, né, em estado de choque, eu não sabia se eu dava um abraço, o que eu fazia com o cara. E uma incerteza do tipo, cara, e pelas circunstâncias, vocês vendo essa imagem, qual é a possibilidade dessa pessoa se salvar, né? Foi difícil, assim, mas felizmente ela se segurou em uma árvore, em alguma coisa, poucos metros adiante, ficou lá um tempo presa, até que passou um cara num trator, botou ela numa prancha e puxou, e graças a Deus ela está bem. No dia seguinte eu tive a oportunidade de ir na casa dela, entrevistar ela, dar um abraço também nela, e foi uma história que para mim traduziu muito assim o que estava por vir do Rio Grande do Sul, né? Eu nunca tinha visto algo disso, eu não sabia o que fazer assim naquela circunstância, uma sensação de impotência muito grande. Logo em seguida eu entrei na rádio. Então, assim, né, no instinto de o que eu faço primeiro, né, tendo tanta coisa acontecendo naquele momento, o que eu vou fazer? Eu puxei o celular na vertical, assim, pensando já em redes sociais, né? Não sei porquê, mas eu puxei assim. E a minha colega Camila da foto, nós sem combinarmos, ela fez na horizontal. Então nós entregamos essa imagem nas redes e depois também para a TV e outras mídias, por uma questão essencialmente instintiva. E depois eu tive a questão do tipo, vou entrar na rádio. Que, enfim, é uma questão de fração de segundos, até alguém me conectar, avisar o apresentador que eu estou com uma coisa urgente rolando. Eu entrei, então, primeiro eu fiz a rede social, primeiro eu fiz a mídia de internet e depois eu fiz o boletim de rádio. A transmissão do programa Gaúcha Atualidade em um barco. Esse aqui é um case legal também, tá? No momento em que a enchente já tinha chegado até Porto Alegre, atingindo vários municípios da região metropolitana, desde 1941, que era nosso grande trauma gaúcho, que tinha sido a enchente de 41, os antigos falavam da enchente de 41, ninguém pensava que isso pudesse acontecer. Não só chegou a enchente de 41, como ela passou a enchente de 41, ela foi mais alta, o nível do Guaíba, todos esses rios que desembocam ali no nosso estuário, vindo do Rio Pardo, Rio Jacuí, Gravataí, Sinos, tudo isso desembocou lá em Porto Alegre,
causando essa tragédia. E o pessoal desse programa, que é um programa normalmente mais quadradinho, assim, ele fala de política, economia, né, aqueles assuntos assim mais sérios e tal, ele teve a ideia, o pessoal da produção, de fazer uma transmissão ao vivo de barco do programa pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu queria que desse um play, por gentileza, hein, amigo. Eu acho que no próximo slide, se não tiver um hiperlink, de repente tu pode clicar direto nesse aí que eu deixei. Só para dar um gostinho de como é esse desafio do rádio em tempos modernos, assim, de como é que a gente tenta se adaptar a essas circunstâncias e desenvolver novos produtos, criar coisas... Opa, é aí mesmo. Bom, foi uma ideia de tentar, como é que nós poderíamos, né, tendo a live e a boa repercussão que a live da Rádio Gaúcha estava tendo, né, como um rádio que transcende o radinho de pilha, a mídia, nós conseguimos fazer a transmissão das principais ruas e avenidas do centro, coisas assim, alta performance e preço justo. Perfeitamente possível de ser 169 pessoas que estavam vivas para ver as primeiras gotas de chuva no final de abril. Nós fizemos isso no Gaúcha Atualidade. E outras... Então ainda diziam... Alta, viu, Marcelo? Além de se colocarem em risco, teriam um retrabalho. Agora a previsão do tempo para o interior do estado, Cleocum. Deixa eu falar um pouco mais sobre essa questão. Segue a instabilidade na parte da divisa com Santa Catarina. Tem muita umidade, tem muita nebulosidade por lá. O tempo está bastante fechado em toda a região, especialmente nas áreas de divisa, mas não só nas áreas de divisa. Os horizontes está sendo feita com foco em famílias que são atingidas, estão atingidas pela enchente, uma iniciativa lá do Norte Gaúcho que sofreu bem menos com essa enchente, com essa inundação agora no Rio Grande do Sul. Então um projeto, quem quiser tem as informações como se inscrever para as vagas ali em GZH. Além disso, tem médicos voluntários que vão prestar atendimento de saúde para as famílias e também vagas já mapeadas na rede pública de ensino para essas famílias. Andressa, lembra no final de semana quando tu estavas pedindo cobertores, porque já se sabia que ia esfriar bastante? E eu comentei durante a programação da Rádio Gaúcha que uma empresa da Serra de Turismo, a Gramado Parques, estava levantando valores para conseguir comprar uma carga, trazer uma carga grande de cobertores de São Paulo e precisava de transporte. Quando eu comentei isso, já de imediato eu recebi o contato da Josi, que é da Cooper 10, uma empresa de transportes, e se disponibilizando porque estava trazendo cargas de São Paulo. Então, 3.288 cobertores estão vindo para cá, com outros itens que foram doados dentro desta conexão que a Rádio Gaúcha fez no final de semana. Tem um senhor que está aqui no segundo andar de um prédio e ele está cuidando, tem retroescavadeira, trator, tem um monte de equipamento de uma empresa ali, caminhão. Ele está cuidando, está ali para cuidar, diz que não pode sair dali, está fechado ali, tem água, tem mantimentos, mas está cuidando também com o medo todo que a gente sabe de saques de arrombamentos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós voltamos em seguida, estou vendo aqui uma cervejaria também debaixo d'água, tem cervejarias aqui para o lado do 4º distrito, porque eu estou agora na Voluntários da Pátria, achei que a gente ia até a Mauá, mas conseguimos avançar um pouquinho, estamos na Voluntários da Pátria nesse momento. Mostra, Evandro, aqui a placa da rua, por favor, Voluntários da Pátria, e a gente aqui andando de barco. Chegando onde era a sede da Secretaria da Segurança Pública, o prédio que pegou fogo e foi implodido depois, a gente está exatamente aqui nesse pórtico, bem na frente. Nós já voltamos. Isso aí, intervalo. Então, essa é uma das principais avenidas do centro ali histórico de Porto Alegre e nós aproveitamos esse momento para tentar essa nova linguagem, testar esse formato da live e tudo mais. A propósito do que estava falando ali a colega, que se chama Giane, né? A rádio foi fundamental na prestação de serviço nessa experiência da enchente, né? As autoridades nos procuravam, as pessoas, os empresários que queriam doar, que viam na Rádio Gaúcha como hub de transmissão de informações. Então, nessas horas, como já foi dito aqui, quando tudo colapsa, quando é uma tragédia acontecendo, a radiodifusão ela não falha. Então, a gente viveu isso muito fortemente. Para encerrar aqui, eu já até dei uma estouradinha no tempo, mas só para encerrar o que se
traduziu em termos de audiência, então, todo esse nosso trabalho nesse período, né, as primeiras medições aí dos últimos trimestres do Canter Ibope, né, mostrando que nós passamos de uma média de 45 mil ouvintes por minuto para 58,9, quase 59 mil, na primeira pesquisa que incluiu o maio. A gente sempre faz a medição lá, o cálculo via os trimestres, né? E o pico no último trimestre, tendo maio, chegou a 63,6 mil ouvintes por minuto. A audiência lá, esses dados, eles medem a audiência de rádio na região metropolitana de Porto Alegre, né? Não implicam quantas pessoas estavam ouvindo no interior do estado, quantas pessoas estavam ouvindo também pelo aplicativo, pelos diferentes aplicativos. Então, é possível que essa audiência, e certamente ela foi muito maior do que isso. E tivemos um crescimento de 35,3% nesse último trimestre, com maio incluso, né, que é maio, junho e julho, chegando a um share recorde histórico de toda a história da Rádio Gaúcha de 21,1% share de rádio, que é uma audiência de TV aberta, né? Então, isso é o resultado do nosso trabalho de acreditar no jornalismo, da empresa ter investido na cobertura, no trabalho dos repórteres, de ir a campo de uma forma célere e de nós testarmos essas diferentes mídias, essas diferentes formas para fazer a informação chegar da forma que ela tem que chegar para o nosso ouvinte, né, lá no Rio Grande do Sul. E o YouTube, também os dados do YouTube, alta de 7.200.000 para 25 milhões de visualizações, 254% de crescimento no YouTube. E inscritos, chegamos aí a 491 mil, uma alta de 41% nos inscritos do YouTube de GZH, e estão vários até lá hoje, né? E muito obrigado a todos pela atenção. As minhas redes sociais, quem quiser interagir.